Então, bem-vindos. Hoje, 3 de novembro, turma 31 da probabilidade estatística, e a Júlia me avisou que o vídeo do dia 25 de outubro estava com um problema no áudio, realmente estava esquisito, então o que eu fiz foi publicar, por ideia da Júlia, obrigado, Júlia, o vídeo da turma da manhã. Então está lá publicado, eu deixei os dois, apesar de que o da turma de vocês ficou, né, inutilizado por causa do áudio. Mas vocês têm a aula na íntegra, então, do dia 25 da turma da manhã. E do dia 27, eu dei uma olhadinha agora, pelos trechos que eu coloquei, estava perfeitamente com áudio. Deixa eu só pegar a folhinha ali que eu deixei no escritório, só um segundo. Pronto. Então vou compartilhar de novo a minha tela para a gente dar aquela olhada, né? Aliás, vou aproveitar o embalo e do dia 25, já que estamos falando da aula do dia 25, eu já vou migrar para o material da turma da manhã, né? Que eu fiz uns prints da aula, né, em PDF, dos quadros, né, que eu fiz durante a aula. Então, eu já vou disponibilizar esses PDF para vocês também, né? Aqui é o print, então, da aula do dia 25. Então, já vou colocar como a mesma aula do 31. Aqui eu vou deixar o número da turma correto e vou disponibilizar para vocês via Moodle. Então, acho que é o jeito mais legal de fazer isso. Muito bem. Então, pessoal, estamos já nos encaminhando para o final desse terceiro módulo, né? Pode não parecer, mas a gente já discutiu bastante coisa, né? Foram longas aulas, eu sei disso. Ninguém acha que estatística é pouca coisa. Então, deixa eu só colocar aqui esse novo PDF aqui. Fico invertendo aqui. E agora... Esse cara aqui... Então vai ficar um número de turma esquisito, que é o 11, né? Mas no fluxo aqui ele funciona direitinho. Muito bem. Então, o que nós vimos neste dia 25, né? Então, a gente falou basicamente de intervalo de confiança para a proporção, né? Que foi a forma mais simples que eu pensei de começar a explicar a história toda para vocês. Então, nesse intervalo para a proporção, eu falei um pouquinho do teorema central do limite, para variar, porque ele embasa todas essas estratégias de inferência clássica. E durante a aula, né, eu discuti como a gente pode montar um intervalo de confiança, né, onde a proporção amostral Pzinho a gente conhece desde sempre, desde das matérias de descritivo, e a gente tem uma parte da margem de erro, que essa a gente calcula a partir da distribuição normal padrão. Então é essa margem de erro que a gente ganha de presente quando aprende o intervalo de confiança. Então a gente expande a ideia da estimativa pontual. Vocês têm uma proporção amostral, meu Deus do céu, que super high. Vocês têm uma proporção amostral, e vocês têm mais ou menos assim de variabilidade em torno daquela estimativa pontual. Isso é a ideia de margem de erro, tá? Que compõe, então, o intervalo de confiança. E aí mostrei para vocês como se faz as contas, né? Sem grandes mistérios.
todo o assunto aqui, salvo alguns detalhes que né, a aula é assim, a gente vai falando, mas a essência estava na aula de vocês também no dia 25. Terminei, inclusive, falando da interpretação do intervalo de confiança, ou seja, a interpretação do intervalo de 95% de confiança, por exemplo, indica que se eu repetisse 100 vezes aquele experimento, e eu sei que isso é uma ideia esquisita, mas essa é a interpretação típica dos intervalos, se eu repetisse 100 vezes a minha amostra e criasse 100 intervalos de confiança para um parâmetro qualquer, tipo proporção, vocês esperariam que 95 desses intervalos contemplassem, né, contivessem o verdadeiro parâmetro desconhecido. E 5 azarados a gente esperaria que não tivessem, não contemplassem o verdadeiro parâmetro. Isso é o que significa ter 95% de confiança. E eu alertei na aula que confiança e probabilidade são coisas diferentes. Ainda que isso aqui tenha a maior pinta de probabilidade, maior cara de probabilidade, né? Mas são coisas distintas sob o prisma clássico. Pela abordagem bayesiana, que eu só vou discutir em profundidade numa disciplina que é a inferência comparada no próximo semestre, lá naquela disciplina, aí sim eu vou mostrar para vocês uma coisa um pouco mais genérica, né? Para quem for fazer a disciplina, por favor. Né? Para a maioria de vocês, ela não é obrigatória, só estou fazendo um merchan. Se vocês querem aprender inferência um pouquinho mais avançado, essa é a única disciplina da universidade que vai versar sobre esses temas mais profundos. Todo o resto é esse arroz com feijão mais básico, que ainda é o que mais se usa, mas está caindo em desuso. Muito bem, então isso foi a aula do dia 25 em resumo. Tá? Então nós aprendemos a calcular esses intervalos. E já que estamos aqui, né, roubando o material da turma eu também fiz uns prints do vídeo, que de novo são prints bastante similares aos vídeos de vocês. Depois eu vou fazer um print só da turma de vocês. Tá? Mas assim, a discussão foi exatamente a mesma. Então, na aula do dia 27, eu expandi os intervalos de confiança não só para proporção, mas também para média e variância. Né? Então, depois que a gente aprendeu a continha com a proporção, o intervalo de confiança para π, não, a proporção que a gente tem interesse em calcular, a gente estende esse intervalo para média e variância. Né? Pelo menos esse é o caminho natural, são os intervalos básicos aí que a gente discute. Mas pensem assim, qualquer parâmetro de interesse pode ter um intervalo de confiança calculado. Já tem essas contas pré-prontas para quase todos os parâmetros de interesse. E se não tiver, talvez vocês possam simular essa margem de erro aqui de alguma forma, usando Bootstrap, algum método de simulação. Tá? Mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Então, nessa aula do dia 27, o que eu mostrei para vocês foi basicamente como calcula o intervalo para a média em duas situações. Né? Uma que eu chamei de situação esquisita, que é quando eu não conheço a média populacional. Né? Qual é a média de altura das pessoas de Porto Alegre? Sei lá, para isso eu tenho que medir todos os 1,5 milhão de habitantes, medir a altura de cada pessoa, somar e dividir por 1,5 milhão. Isso dá muito trabalho, ninguém vai fazer. Mas o intervalo para média com sigma conhecido, ele faz essa suposição de que eu conheço o sigma, o desvio padrão da variável que eu estou interessado. Então a esquisitice está aqui. Qual é a média de altura das pessoas de Porto Alegre? Não sei, mas o desvio padrão eu conheço. Como? Não sei. Ele precisa ter os 1,5 milhão de habitantes observados, no meu exemplo, e ainda precisa da média para ser calculado. Então, é uma suposição que, na verdade, é uma aproximação. Teoricamente, está tudo certo, mas na prática soa esquisito. Então, por que se discute isso em disciplinas de estatística? Porque era assim que se fazia até não muito tempo atrás. Até que se inventou uma distribuição chamada T de student, que é uma espécie de generalização da normal padrão. Ela é como se fosse uma normal padrão mais esparramada na reta. É isso que está indicado nesse gráfico aqui.
Então, aqui no gráfico central, vocês têm uma normal padrão, média 0 e desvio padrão 1. E fora da normal padrão, vocês têm uma T com um certo número de graus de liberdade. É isso que a gente discutiu na aula. Então, essa T ela é mais esparramada, ela também é centrada no zero, mas ela é mais esparramada na reta. Então, acaba que a T ela admite maior variabilidade. Então, essa distribuição T, ela é tipo uma normal mais genérica, como eu falei, e ela permite que nós calculemos o intervalo para a média sem conhecer o sigma, o que é algo bastante razoável na prática. Na prática eu não conheço nada, estou tentando estimar tudo e é o que dá. Então aqui, ao invés de usar sigma, desvio padrão universal, cálculo esquisito, vocês usam o S, o desvio padrão amostral, mas trocam a tabela normal padrão pela tabela T de student. E a conta funciona de uma forma muito similar. Tá? E eu avisei em aula o seguinte, vamos nos ater à distribuição T, sem trocadilhos, porque ela é mais geral do que a distribuição normal para esse tipo de intervalo. Depois eu concluí a aula mostrando para vocês os intervalos de confiança para variância, tá? Que vão precisar de uma distribuição assimétrica que só admite valores positivos, chamada Qi quadrado. Tá? Essa Qi quadrado vai de 0 a mais infinito, ela tem esse calombo, ela faz um iglu, sabe aquele desenho do iglu? Né? Onde o seu ponto de máximo aqui é moda e média ao mesmo tempo, que são literalmente os seus graus de liberdade. É um parâmetro, tão parâmetro quanto o grau de liberdade da T. Né? É um número que define a distribuição. Né? Quanto maior forem os graus de liberdade, mais informação vocês têm da distribuição. Essa seria a ideia. Então, essa distribuição, por ser uma distribuição que vai de 0 a mais infinito, ela tem todo o sentido de ser utilizada para falar da variância. A variância também é um número que vai de 0 a mais infinito. Então, essa distribuição ela é boa para tratar de variâncias e desvios padrão. Tá? Então, eu mostrei na aula do dia 27 como que calculam esses intervalos. Tá? Então, só estou aqui fazendo um panorama do que eu discuti nas aulas. E contei que existem 4 grandes distribuições de probabilidade, que essas aqui a gente tem que saber bem. Por quê? Porque quase tudo converge para essas 4. Esse é o grande motivo. Tanto que eu chamei de Big Four, mas esse é o nome da minha cabeça, em alusão às bandas de metal. Até fiz né, o Metallica, o Slayer, o Anthrax e o... Qual é o nome do outro lá? Do Dave Mustaine, qual é o nome da banda? Megadeth. Tá? Então, aqui nós temos as Big Four distribuições. Normal, sem dúvida, a distribuição das distribuições. A T, que é uma normal generalizada, mais esparramada na reta. E esse desenho representa isso. A Qi quadrado, né, que vem de uma normal padrão ao quadrado, ou normais padrão ao quadrado, que tem esse formato, boa para trabalhar com variâncias. E a F de Snedeker. Essa eu não vou discutir com vocês, por pura falta de tempo. Tá? Talvez eu fale lá nos modelos lineares, mas aí vamos ver se dá tempo. Tá? E aproveitando o embalo, vou fazer um merchan aqui, que é o seguinte, vai acontecer todas as sextas e sábados, nos próximas 3 semanas, contando com essa, uma série de oficinas de estatística. Começou a divulgação hoje, pós-feriadão, né? Que eu vou ter 3 encontros. Né? O primeiro sobre distribuições de probabilidades especiais, eu vou tratar desses Big Four. Na verdade, eu vou pegar as 3 primeiras, principalmente. E depois eu vou fazer 2 oficinas de testes de hipótese. Né? Então, é uma boa desculpa para a gente falar da matéria e por aí vai. E os monitores vão nos ajudar com exercícios e tudo mais. Né? Então, deem uma olhada. Se vocês não tiverem recebido nenhum aviso, me avisem. Né? Eu vou colocar nos avisos lá da disciplina, eu só não tive tempo de fazer isso ainda. Tá? Muito bem. Então... Tem professor, desculpa. Diga. Tem capacidade para entrar na sala ou precisa se inscrever? Aí, boa pergunta. Tem uma capacidade máxima que
tem que fazer uma inscrição. Eu só estou achando que o pessoal do Lapren já deve ter verificado isso. Se não tiver isso, eu vou atrás. Mas tem que ter uma lista de inscrição, que deve ser mandar um e-mail para o Fábio lá. Tá? Mas eu não vi ainda o card. Eu sei que eles mandaram, mas eu não tive tempo. Eu estou com uma coisa sequencial da outra aqui nessa tarde. Então, eu sei que de tarde foi disparado aí, mas eu não tive tempo de olhar no detalhe. Tá? Se vocês receberam, me avisem como que vocês receberam, senão eu amanhã, no máximo, boto uma listinha aí para vocês comparecerem, quem tiver interesse. Sexta vai ser presencial, com possibilidade de transmissão ao vivo, mas eu não dou certeza, porque eu não sei como é que vai ser a infraestrutura lá da sala, e sábado somente por Zoom, no mesmo horário, das 3 às 4:30 da tarde. Então, sexta e sábado é a mesma oficina, só que por causa do presencial a gente está fazendo essa variante de horários. Tudo bem? Muito bem. Então, nós terminamos a aula do dia 27 discutindo a parte dos intervalos para variância, né, e fazendo um exercício que foi o exercício 6 da página 99. Tá? Então é isso, fim do nosso Previously on Statistics Class. Então, com isso, a gente encerra a parte de intervalos de confiança. A gente não vai discutir mais do que isso, não que não tivesse mais coisa para discutir, mas a disciplina tem outros assuntos que estão na pauta. Muito bem. Então, nós vamos agora começar o último tópico da parte de inferência estatística. Então, para isso, eu vou dar uma colada aqui do nosso cronograma, como de costume, né? Porque nós estamos na época de falar dos testes de hipótese. Né? Então, por causa das aulas presenciais, né, eu acabei mudando um pouco a ordem dessas matérias aqui. Gerenciar toda essa coisa aqui, ainda com aula presencial, eu realmente tive que mudar um pouquinho aí o planejamento. Não é do meu feitio, eu costumo seguir o mais rigorosamente possível, mas nessa aqui eu tive que fazer umas mudanças. Então, hoje a gente começa a discutir os testes de hipótese. Mas eu já aviso o seguinte, né? Bom, depois eu dou esse aviso mais para o final da aula, tá? Mas então a gente vai começar a discutir esse assunto hoje. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida sobre o que eu acabei de resumir? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma coisa aqui. Eu vou botar também a aula do dia 27 para vocês, da turma da manhã, tá? Para vocês muito bem terem assim, a sequência das duas aulas. Tá? Eu, realmente, por mim, eu liberava todas as aulas para todo mundo. Só não faço isso porque fica uma confusão. Eu já tentei no semestre fazer assim, tipo, podem assistir, tá? Mas não deu muito certo. Então, eu prefiro que a gente... Né? Mas então, do dia 25 e 27, foram essas presenciais que a gente acaba não tendo público no NP, né? Eu também vou botar a da turma 11, né, que é a da manhã. Então, vocês agora também têm o acesso ao... Muito bem. Então, pessoal, o nosso assunto de hoje são os testes de hipótese, né, que é uma forma de a gente decidir sobre parâmetros desconhecidos. É uma forma de fazer inferência, mais uma. Nós discutimos basicamente estimação pontual, que é pegar aquelas medidas descritivas lá do capítulo 2 e usar elas como palpite dos parâmetros desconhecidos. E tem uma ciência por trás, né? Tem motivos, né? Uma espécie de validações que se fazem que são desejadas pelos estatísticos clássicos. Ou seja, eles acham que aquelas propriedades devem ser satisfeitas, então se a gente tiver um estimador que cumpra aquelas etapas, isso é o suficiente. E eu não discuti isso, Gustavo, aceitar ou rejeitar a hipótese, é disso que a gente vai falar hoje. Né? Então,
Mas desculpa o que eu estava falando. Tá, sim. Então, a estimação pontual é uma espécie de um checklist. E é um checklist relativamente longo, né? Então, eu falei para vocês de uma propriedade, que é a propriedade do viés, né? Ou do não viés, se preferir. Então, foi a única coisa que eu discuti em profundidade com vocês na parte de estimação pontual. Todo o resto, eu disse assim, sabe aquelas medidas da descritiva? Pois elas são validadas por essas propriedades, pode usar, tudo certo. Depois, a gente estendeu para os intervalos de confiança, que é uma espécie, como eu estava comentando, de gordurinha que a gente dá para a estimativa pontual. Aquela ideia do mais ou menos para lá ou para cá, ela está em muitas formas de se fazer inferência. O intervalo de confiança é o grande jeito de se fazer isso, tá? Então, deixa eu só virar um pouquinho para cá. Então, vai ser o seguinte, estamos na seção 5.3, de testes de hipótese. Onde é que anda isso no nosso material? Ora, lá vamos nós ao Felipe Zabala, Estatística no RStudio, e a seção 5.3, né, é então o fechamento daquele capítulo 5, capítulo então que eu chamei de inferência clássica. Tá? Então, lá vamos nós. Eu vou destacar a minha folhinha aqui. Opa, quase que eu cometo uma gafe aqui de não botar a data e a turma. Se eu não faço isso, então, isso aqui é turma 31, 2021, 1103. Pronto. Desculpem a caneta vermelha, mas aqui a minha caneta preta terminou. Eu compro canetas pretas a cada 2 semanas. Elas vão sumindo. Tá? Muito bem. Então, antes de mais nada, o que é um teste de hipóteses? Né? Que maluquice é essa? Ele é, na verdade, pessoal, uma regra de decisão. Isso é um teste de hipótese. É uma forma de a gente decidir sobre um parâmetro desconhecido. Quando eu falo de parâmetro desconhecido, lá vem o ovo frito, o θ, a amostra de tamanho n e aquela ideia de eu estimar o θ a partir de uma amostra. Aquele desenho que eu já fiz 1000 vezes para vocês. Então, o princípio do teste de hipóteses, o princípio dessa regra de decisão que eu estou colocando aqui é a seguinte. Vocês têm um θ, que é o parâmetro de interesse de vocês, que vocês desconhecem porque vocês não têm tempo, nem paciência, nem dinheiro para investigar todo esse universo. Então, esse θ, ele pertence a um espaço paramétrico que eu vou indicar pela letra grega θ maiúsculo. Então, isso aqui é o espaço paramétrico. Aí, assim, espaço paramétrico é simplesmente um conjunto de todos os possíveis valores que o meu θ de interesse pode assumir. Só isso. O que é o θ? É uma proporção? Ora, se o θ for uma proporção, sei lá, θ é proporção de deprimidos no Rio Grande do Sul. Por que eu estou pegando uma proporção esquisita dessa? Só para pegar uma que a gente certamente não conhece. Porque para calcular essa proporção, vocês já entenderam. Tem que observar todo o Rio Grande e decidir para cada um se a pessoa é ou não é deprimida, ou está ou não está deprimida. E aí eu divido o número de deprimidos pelo total do Rio Grande e aí tem esse cara. O problema é investigar todo o universo. Então, o θ, por se tratar de uma proporção, ele vai pertencer a qual conjunto numérico? Ou seja, quais são os possíveis valores de uma proporção? Então, o menor e o maior valores que uma proporção pode assumir. Ponto. Qual é a... Todo mundo concorda que uma proporção não pode ser negativa, portanto, o menor valor de proporção é 0, se não tiver ninguém com aquela característica de interesse, e 1 como máximo, se todo mundo tiver aquela característica de interesse. Tá? Então, esse é o conjunto que seria o meu espaço paramétrico. É o conjunto de todos os possíveis valores que qualquer proporção pode assumir na vida. Tá? Muito bem. Então, um teste de hipóteses,
ele faz o seguinte, vamos supor que esse retângulo aqui, esse diagrama de Venn, represente o meu espaço paramétrico genericamente. Se for uma proporção, vai de 0 a 1, se for uma média de altura, vai de 0 a 3 metros, assim, sendo muito exagerado. Se for uma variância, ela vai de 0 a mais infinito e por aí vai. Tá? Então, esse retângulo representa seja qual for o meu espaço paramétrico, de qualquer parâmetro de interesse. E eu vou dividir esse espaço paramétrico em 2 pedaços, não precisam ser iguais. O primeiro pedaço eu vou chamar de θ0, e o segundo pedaço eu vou chamar de θ1. Do que eu estou falando aqui? Ora, eu estou dizendo para vocês que na tomada de decisão da vida real, se a gente conseguir fazer uma divisão esperta do meu espaço paramétrico, de forma que dê um indicativo para responder o que eu, pesquisador, quero saber, eu consigo decidir da seguinte maneira. O θ que eu desconheço, aquele parâmetro universal, depois que eu observei a amostra, ele está mais com cara de estar no pedaço θ0, de pertencer ao θ maiúsculo 0, ou depois que eu observei a amostra, esse θ está mais com cara de pertencer ao pedaço θ1. Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder com o teste de hipótese. A essa primeira hipótese a gente vai chamar de H0, também conhecida como hipótese nula. E a outra hipótese vai ser o H1, também conhecida por hipótese alternativa. Então, essa aqui é a hipótese nula. Muito bem. Esse esquema aqui de montagem de hipótese é conhecido como esquema do Neyman-Pearson. Tá? Foram os caras que desenvolveram a ideia de testar hipóteses dessa forma que eu estou apresentando. Não é o único jeito, tá? Mas esse é o jeito que nós estamos abordando. Muito bem. Então, eu vou fazer um exemplo com vocês, para ilustrar isso, né, que eu sei que é bastante teórico, tá? Mas vocês vão ver que é um negócio que tem a sua... Dá para entender o que está acontecendo. Mas o chato do teste de hipótese é que a conversa é comprida, são vários elementos que se encadeiam. Tá? Então, eu explico aqui para vocês, né, depois vocês leem esse texto um pouco mais formal, né, foi escrito por mim, é basicamente um resumo do que eu acabei de falar aqui, ou um detalhamento, se preferir. Né? Depois eu falo dessas regrinhas aqui para fazer o procedimento funcionar, né? Mas me interessa, num primeiro momento, ir direto para esse exemplo, que é o 5.11, para ilustrar a ideia para vocês de um jeito um pouco mais intuitivo. Então, estamos no exemplo 5.11, exemplo, onde eu mostro para vocês eu dou uma boa notícia aqui. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o teste de hipóteses clássico, ele equivale, é isso que esse símbolo com 3 barrinhas significa, ele equivale ao procedimento de intervalo de confiança. Matematicamente, os testes de hipótese clássico conversam com os seus respectivos intervalos de confiança. Então, a gente só precisa ter um macete aqui, que é supor H0 verdadeira. Já vou mostrar isso para vocês no detalhe. Então, vamos entender o problema aqui do exemplo. Suponha uma moeda com probabilidade de face cara que eu represento por π. Então, o que está acontecendo aqui nesse negócio? Ora, eu pego uma moeda, e moeda de gente grande não tem mais 50% de face cara necessariamente. Essa é uma possível configuração que pode ser testada. Tá? Até porque o objetivo não é ficar lançando moedas, o objetivo é resolver problemas da vida real. Só que a moeda, como eu já falei várias vezes, é uma boa representação didática de variáveis binárias, dicotômicas. Então, ao invés de eu ficar dando montes de exemplos aqui poderia, peça falhada, etc., mas a moeda tem esse charme de a gente entender o que é o lançamento e entender a sequência de caras e coroas que vai sendo observada. Tá? Depois eu vou mostrar outros exemplos, mas a moeda é sempre um bom primeiro passo. Muito bem. Então, qual é a probabilidade de face cara dessa moeda? Não sei, nunca vi essa moeda na vida, vou chamar de π.
E pelo fato de a gente não saber o valor de π, a gente pode então considerar duas configurações que sejam do nosso interesse. Primeira delas, a moeda é equilibrada, ou seja, a proporção de faces, cara e coroa parece ter um equilíbrio, dá mais ou menos o mesmo número de caras e coroas à medida que eu vou lançando a moeda. E a gente chama isso estatisticamente de a proporção ser 50%. Tá? Então, o π, a proporção de faces cara, vale 50%. Já a hipótese alternativa tem que dizer exatamente o contrário da hipótese nula. Qual é o contrário de a moeda é equilibrada? É a moeda não é equilibrada. E estatisticamente, né, com símbolos matemáticos, a gente consegue representar o não equilíbrio de que forma? Indicando que a proporção é diferente de 50%. E aqui percebam, é diferente tanto para cima quanto para baixo. Se der mais caras, muito mais caras que coroas, a moeda é desequilibrada. Mas se der muito mais coroas do que caras, a moeda também é desequilibrada, só que para um lado ou para o outro. Essa é a ideia. Muito bem. Então, eu preciso de uma regra de decisão para decidir, né, se eu mais acredito, mais tenho evidências, depois de observar lançamentos da moeda, observar a amostra, que esta moeda que está na minha mão tem mais cara de ser equilibrada ou mais cara de ser desequilibrada. Então, para resolver isso, para criar essa regra de decisão, eu vou usar o princípio de funcionamento do teste de hipótese clássico, que é supor H0 verdadeira. Supor que o que está escrito na hipótese nula seja verdade. E aí eu vou comparar o que aconteceu na amostra com o que está escrito em H0. Se essas coisas forem próximas, parecidas, eu digo que eu admito o H0, né? Ou não rejeito para os mais puristas. Mas já falo sobre a terminologia daqui a pouco. Caso essa distância entre o que vocês observaram na amostra e o que está indicado em H0 for grande, vocês têm baixa evidência em favor de H0 e acabam admitindo a alternativa. Tudo bem com a ideia do procedimento? Então, considerando... Isso seria um teste bilateral? Esse seria um teste, sim, tem toda a razão, um teste bilateral, que a hipótese é dita bilateral. O nome dessa hipótese de igual versus diferente, tu matou a charada. Chama-se hipótese bilateral. Inclusive, o desenho que vai representar isso é essa distribuição, onde eu fico com a alternativa nas pontas, nos extremos, muito mais cara que coroa na esquerda ou muito mais coroa do que cara na direita. E coisas próximas do equilíbrio estão no centro. Então, sim, essa chama-se hipótese bilateral. Tudo bem? E ela conversa com quem? Com o intervalo de confiança, aquele que a gente conhece desde as aulas passadas. Então, se eu admitir esse princípio de supor H0 verdadeira, o que a gente pode fazer? Ora, eu estou dizendo que existe uma equivalência com o intervalo de confiança. Então, desse ponto em diante, eu vou rabiscar aqui para também não ficar muito tela de computador, tal. Pelo menos tem alguma coisa acontecendo aqui numa tela. Tá? Então, as hipóteses que eu estou testando é proporção de faces cara é de 50% exatamente, e a hipótese alternativa é que a proporção seja diferente de 50%. Lembrando que π aqui é proporção de faces cara da tal moeda. Muito bem. Então, como é que eu faço para ter uma regra de decisão desses caras? Então, o princípio é sob H0, ou seja, supondo que o π seja exatamente 50%, eu vou calcular um intervalo de confiança para a verdadeira proporção, de confiança, por exemplo, 95%. E eu estou usando aqui o padrão de mercado por alguns motivos, tá? Então, por ser o primeiro exemplo, é o principal motivo. Né? Então, como é que é o cálculo do intervalo de confiança para a proporção? Ora, ele começa com a proporção amostral, Pzinho, tá? Como estimativa central. Porém, eu estou sob H0. Essa é a brincadeira aqui do intervalo do teste de hipótese, perdão. Então, eu não tenho Pzinho aqui, proporção amostral. Sob H0, quantos por cento eu espero de faces cara numa moeda? 50%, horas.
eu estou sob H0, eu tenho uma moeda super equilibrada na minha suposição, então eu vou admitir que eu vou esperar 50%, mais ou menos uma oscilação em torno dos 50%. Tá? Então, essa oscilação, essa expectativa de oscilação, é dada pela margem de erro do nosso intervalo, que vai ser dada, no caso do 95%, pelo bom e velho 1,96. Quem não lembra, dá uma olhadinha na aula de normal e de intervalo de confiança, vezes a raiz de P vezes 1 menos P. Essa é a fórmula do intervalo. Mas aqui não tem P, aqui eu estou sob H0. Então é 0,5, 1 menos 0,5, dividido por N, que é o número de vezes que eu tenho paciência, tempo para lançar a minha moeda. Muito bem. Então, o que esse negócio está resolvendo aqui? Ele está resolvendo a seguinte questão. Se vocês lançarem uma moeda 100 vezes, 100, e acontecer 50 caras e 50 coroas, vamos começar daí. Em qual das duas hipóteses vocês apostariam? Vocês como analistas de dados. Vocês apostariam que uma moeda nessa configuração tem mais cara de ser equilibrada ou mais chance de ser desequilibrada? Enquete. 50-50? Tem coisa mais equilibrada do que eu observar 50 caras e 50 coroas em 100 lançamentos? Vocês concordam que é o suprassumo do que pode existir de evidência amostral em favor deste H0? Imagine, assim, imagine a situação real. Assim, imagine que vocês estão, né, torcendo para que a moeda seja equilibrada. E a moeda está sendo lançada várias vezes, vocês estão lá anotando cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Terminam os 100 lançamentos e dá 50 caras e 50 coroas. Quem é que com essa informação amostral decide que não seja pelo equilíbrio? Não sei se eu me faço claro no problema nesse momento. É a melhor informação amostral para H0. É isso que eu quero dizer. O H0 é desequilibrado, né? Bom, o H0 é equilibrado. Consegue enxergar aqui? É equilibrado. Olha aqui, ó, π igual a 50%. E o H1 é Tá, π. entendi. O 50% é o equilíbrio perfeito. Então, É que aqui para mim tá travando um monte. o meu áudio... Não, eu acho que é a minha internet, não te preocupe. Porque eu sempre preciso desse feedback de vocês, até porque está chovendo e tal. Mais alguém está percebendo falha na conexão? O Márcio? Para mim tá bom. Tá, então, obrigado aí pelo retorno. Então, Gustavo, vamos fazer o seguinte, se ficar muito travada a tua internet hoje, que pode acontecer, porque está dando uma chuva em Porto Alegre, assim, depois dá uma olhadinha no vídeo da aula, para de repente, no vídeo deve ficar mais liso, assim, tá bom, tá? Mas qualquer coisa tu me pergunta aí, sem problema nenhum. Então, ficou claro que no H0 a moeda é equilibrada e no H1 a moeda é desequilibrada. Tá bom, o Nicolas está dizendo que dá um pouquinho de atraso, mas tá dando tudo certo. Então, que 50-50 é a melhor evidência em favor de H0. Todo mundo chegou até aqui? Então, a pergunta vai ficando agora mais bandida. Beleza, 50-50 acho que todos concordam que o H0 é a melhor tomada de decisão. Olha, eu vou admitir que essa moeda é equilibrada. É o que a evidência mais favorece. Aí, se eu tivesse observado, por exemplo, 49 caras e 51 coroas, um para cá, um para lá, vocês acham que essa moeda ainda tem possibilidade de ser equilibrada? Ou vocês acham que com 49 e 51 a gente já troca de decisão na nossa amostra? Enquete. Geralmente, 49 e 51, as pessoas ainda não trocam de decisão.
Porque intuitivamente, é isso que eu estou tentando trazer aqui, mais a intuição do que o cálculo nesse primeiro momento, é que 49,51 é algo muito provável, mesmo para uma moeda extremamente equilibrada. Nessa hora eu sempre dou o exemplo, assim, eu suponho se a NASA se metesse a fazer uma moeda ultra equilibrada. A piada é que a fábrica de moedas super equilibradas é do lado da fábrica de travesseiros da NASA. Tá? Então suponha que a NASA faça assim os caras contam as moléculas, os caras lançam no vácuo várias vezes. Todos os testes que a NASA poderia fazer com a moeda são feitos. E eu digo, esta moeda aqui foi testada pela NASA. Foi lançada 1 trilhão de vezes, deu 500 bilhões de caras e 500 bilhões de coroas, certinho. Não tem como ser mais equilibrado que isso. Até essa moeda, pessoal, pode com muita chance dar 49 caras e 51 coroas, por exemplo. Então, por causa da probabilidade de acontecer este evento 49,51, eu ainda me mantenho no H0. E aí vai piorando a situação. Essa moeda é boa, Gustavo. Essa é assim, os caras contaram os átomos ali para. E mesmo essa moeda pode dar 49 caras e 51 coroas. Tá? E aí começa o Bitcoin, é verdade. E aí começa. E se der 48,52, vocês já trocam de decisão ou mantêm que a moeda é equilibrada? E 47,53. E 46,54. E assim eu vou me afastando do centro, do 50-50, que é o mundo ideal, e pergunto assim, em que momento vocês trocam de decisão? É isso que o teste está tentando indicar para vocês de alguma forma. O momento da troca de decisão. E aí vocês têm uma regra de decisão. Até este valor, eu decido por H0. Passou deste outro valor, eu vou decidir por H1 e fim de história. É assim que a ciência toma diversas decisões, como, por exemplo, lançar uma vacina. Para quem acompanhou lá a live do Instituto... Aí seria unilateral? É uma boa pergunta. Sim, porque a unilateral ela tem o charme de dizer assim, olha, se der pelo menos tanto de eficácia, 50% costuma ser o valor de referência porque os especialistas dizem, não por causa do estatístico. O estatístico não sabe a referência da área médica. Quem sabe são os médicos. Mas uma vez que os médicos deem o número de referência, aí a gente consegue fazer a conta. Tá? Então, no caso da vacina, a proporção de melhora, ou assim, grosseiramente a eficácia, né, tem que ser de pelo menos 50% na população estimada. E o que a gente tem? Uma amostra. Então, nesse caso da vacina, o 50% é um piso, é um mínimo. Então, é dali para frente. Por isso que, nesse caso, vai ser uma unilateral. Né? Aí depende de superior ou inferior, depende de como o teste for montado. Tá? Mas é certamente unilateral. Tá? Nós vamos trabalhar com isso também. Então, para a gente concluir esse exemplo, eu quero agora mostrar para vocês umas continhas envolvendo essa regrinha. Aliás, eu não terminei a minha regra. Fazendo a conta, eu tenho que meio vezes meio dá meio ao quadrado, raiz disso dá meio. Então, é 1,96 vezes 0,5, que é 0,98. E o raiz de n continua na minha formulinha, porque ele é o número de vezes que eu, então, vou lançar a minha moeda. Muito bem. Então, vamos supor que eu esteja interessado em avaliar essa moeda e eu tenha paciência, tempo, para lançar essa moeda 25 vezes. Como é que fica a tomada de decisão segundo a regrinha que a gente acabou de criar? Ora, o intervalo de confiança para esta proporção sob H0. Nunca esqueçam que eu estou todo o tempo aqui sob H0, que no caso é a moeda é equilibrada, no caso é a proporção é igual a 50%. Sob H0,
com uma confiança padrão de mercado, de 95%. Espera aí que meu celular eu bati aqui. Com confiança de 95%, vai ser, sob H0, eu espero então 50%, se a moeda for uma moeda tipo a da NASA, mais ou menos uma margem de erro, que pela minha regrinha vai dar 0,98 sobre raiz de 25. Fazendo a continha, isso aqui é quase 1/5, é quase 20%. Mas, na verdade, vai ser 19,8%. Então, a conta mesmo vai ser 0,198. Se quiserem fazer a conta, isso aqui vai de 0,302 até 0,698. Esse é um intervalo mais detalhado, que dá mais ou menos de 30% a 70%. De forma um pouco mais grosseira, por isso que eu estou botando aqui a aproximação. Então, acabamos de criar uma regra de decisão. Como assim? Se vocês lançam uma moeda 25 vezes e ocorrem entre 30% e 70% de faces cara, segundo essa regrinha, isso ocorre em 95% das vezes que vocês lançam uma moeda super equilibrada, 25 vezes. Então, essa oscilação de 30% a 70% ocorre em 95% dos casos. Então, por essa regra de decisão, se vocês observarem esse intervalo entre 30 e 70, admitam o H0. Caso vocês vejam menos de 30% ou mais de 70% de faces cara, está ficando muito pouco provável de essa moeda ser equilibrada. Esse resultado abaixo de 30 ou acima de 70 só acontece em 5% dos casos. E pela minha regra isso está ficando muito raro e eu vou decidir então pela hipótese alternativa. Essa é a lógica do negócio. Tudo bem até aqui? Se eu aumentar o tamanho da amostra, me empolguei, quero ganhar mais informação sobre a moeda. Como é que fica essa regra para um N de 100? Ora, basta vocês aplicarem a mesma regrinha, só trocando agora o raiz de 25 por raiz de 100. Então, sob H0, para uma moeda equilibrada, vocês esperam, de novo, 50%, com uma oscilação devido ao acaso. Essa aqui é a beleza da margem de erro aqui, que vai ser 0,98 sobre raiz de 100. Então, esse cara aqui vai ser 0,90, é tipo 1/10, dá mais ou menos 10%. Mas, na verdade, vai ser 0,5 mais ou menos 0. Aqui vai ser 0,096. É isso aí. Quase 10%. Então, isso aqui vai dar algo entre 40, 404. Tem uma coisa errada aqui na minha conta. Estou fazendo alguma coisa. 0,596. Será que é isso mesmo? Não. A conta é essa daqui. Deixa eu colar aqui da minha continha para ver se eu não errei. 0,402. É 402 aqui, perdão, desculpa, pessoal. E aqui é 98. Ah, então já sei onde eu errei. Aqui é 304, porque aqui é 6. Tá? É aqui que eu errei. Fui fazendo de cabeça e aqui é 6. Pronto. Arrumem por gentileza, ok? Então aqui é 98. Pronto. Que dá mais ou menos uma oscilação entre 40% e 60%. Né? De forma um pouco mais aproximada, essa é a minha regra de decisão. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Se eu lançar uma moeda extremamente equilibrada 100 vezes, em 95% dos casos, eu espero observar entre 40% e 60% de faces cara. Então, se cair entre 40 e 60, é uma regra de decisão para eu, então, admitir o H0. Caiu abaixo de 40, acima de 60, a gente vai optar pela alternativa, a moeda é desequilibrada, o que é diferente de 50%. Pronto.
está dada a regra de decisão. Tudo bem até aqui, pessoal? Comparando esses intervalos, o que acontece aqui? Vocês perceberam que com 25 observações, o intervalo era largo de 30% a 70%? E que quando eu aumentei o tamanho da amostra, o intervalo ficou mais curto, entre 40% e 60%? Por que isso aconteceu? O intervalo mais curto representa o quê? Representa maior precisão. Quanto menor for o conjunto de possibilidades que vocês estão escolhendo, mais precisa é a estimativa de vocês. Não sei se ela vai ser uma boa estimativa, mas que intervalos menores são estimativas mais precisas, disso eu não tenho dúvida. Então, a ideia do teste é, à medida que vocês aumentam o tamanho da amostra, vocês vão esperando cada vez valores mais próximos dos 50%. Afinal, vocês estão lançando várias vezes uma moeda que, se for equilibrada, quando eu jogar muitas vezes, tem que convergir para 50%. Tanto é, para a gente então encerrar essa conversa e passar para outro exemplo, tanto é que se esse n vai para infinito, então agora fazendo assim, o limite, né, se eu quiser ser bem, de 0,5 mais ou menos 0,98 sobre raiz de n, então esse limite, quando o n vai para infinito, o que vai acontecer? Se o n vai para infinito, o 0,98 sobre raiz de n vai para zero. Significando que se o tamanho de amostra de vocês crescer muito, sob H0, a expectativa é que vocês encontrem exatamente 50% de face, cara e coroa, no infinito. Né? Vocês lançaram todas as vezes que... Né, tudo que podia lançar, infinitamente, então tem que convergir para 50%. Então essa é uma lógica do teste. Muito bem, fim do exemplo. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Tudo que eu comentei, pessoal, está documentado aqui, está escrito. Tá? Eu não fiquei lendo o exemplo, porque senão ia ser muito chato, mas o exemplo está aqui com os números calculadinhos, bonitinhos. Né? Foi daqui que eu colei aqui para ver que eu tinha errado na terceira casa decimal, tudo certo. Mas está tudo detalhado para vocês, inclusive com um pouquinho de código de R para facilitar as contas aqui. Eu fiz uma funçãozinha bem simples que implementa a regrinha que nós desenvolvemos. E aí o intervalo de confiança, que é o nome da função que eu inventei, só depende do tamanho da amostra. Ele devolve exatamente o intervalo calculadinho, que foram esses que a gente acabou de fazer. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Entenderam que o teste de hipótese é uma regra de decisão, para saber se eu mais aposto no pedaço θ0 do meu espaço amostral ou mais no pedaço θ1? Isso é um teste de hipótese, em resumo. Muito bem. Então, o que eu preciso contar para vocês? Agora eu vou voltar lá para o início da sessão. Agora que eu já fui até o final. Né? Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estruturar as hipóteses. Tá? Já rolou um spoiler aí, um spoiler muito positivo. Né? Spoiler de aula, eu fico feliz. Tá? O Gustavo perguntou sobre a questão do unilateral, do bilateral, né? E ele tem toda a razão. Mas eu ia até te interromper de novo aí, desculpa. Quanto mais vezes eu uso, mais chance eu tenho de ser bilateral. E quanto menos vezes eu uso, eu tenho mais chance de ser unilateral? Boa pergunta. Meu N? Na verdade, assim, o N é independente de se tu vai fazer um teste uni ou bilateral. O que acontece é que o tipo do teste vai depender da historinha do problema, daquilo que tu quer colocar em teste, da forma que tu quer colocar em teste. E é isso que eu vou treinar com vocês agora, nesse terço final da aula. Eu vou mostrar como montam as hipóteses estatísticas, que é a parte talvez mais chata do problema. Muito bem. Então, esse começo aqui é exatamente o que eu expliquei para vocês, esse primeiro parágrafo. E aqui, pessoal, por questões didáticas, eu me permiti colocar esse quadrinho aqui. Regra da hipótese nula. Eu sempre aviso os alunos assim, pessoal, não existe na literatura a regra da hipótese nula. Não adianta vocês chegarem lá no mestrado e dizer, sabe a regra da hipótese nula? Os caras vão dizer, nunca ouvi falar. Eles têm razão,
tem nenhuma obrigação de ter lido o meu material. Mas no meu material, eu coloquei essa regrinha só para vocês lembrarem do quê? Que a igualdade sempre está em H0. Sempre. Se vocês forem escrever hipóteses estatísticas, vocês têm que pensar de estruturar de uma forma que a igualdade esteja no H0 de alguma forma. Então, desse jeito que eu estou colocando, existem 4 possibilidades, mas eu só listei as 3 principais. A primeira que eu não listei é igual no H0, igual no H1. Essa é boa para exercícios, tal, mas ela é muito pouco utilizada na prática. Não que não seja, mas é raro. Então, vocês têm 3 estruturas básicas que eu estou apresentando. Primeira, essa é a estrutura bilateral. É aquele problema do equilíbrio. Quem era o θ do interesse do meu exemplinho agora há pouco? Era a proporção de faces cara, π. E quem é o θ0? É o valor que está sendo posto à prova. No caso do meu exemplo, era o 50%. Se o π fosse igual a 50%, ou 0,5, então isso é um indicativo de que a moeda é equilibrada. Um jeito de descrever moeda equilibrada. Se o π é diferente de 0,5, então a moeda é desequilibrada. Enfim, tremendo teste bilateral. E vou aproveitar o spoiler aqui do Gustavo, e já vou lembrar que este gráfico de cima aqui é aquele que representa a hipótese bilateral. Ou seja, percebam que o nome da hipótese se dá pelo sinal de desigualdade do H1. Então, quando é que vocês ficam com H1 nessa hipótese θ diferente de θ1? Ora, diferente é diferente para baixo e para cima. Então, vocês ficam com H1 na parte de baixo, com H1 na parte de cima, e com H0 no centro, que é a noção do equilíbrio, tipo 50% da moeda. Depois, com a regrinha ativa, vocês ainda podem escrever, por exemplo, θ maior ou igual a um θ0, versus o seu complementar, que é menor que, estritamente menor. Essa aqui é uma hipótese chamada unilateral inferior. Por que ela leva esse nome? Por causa da desigualdade no H1. Essa desigualdade no H1, ela é menor que. Então, isso nos leva ao desenho B. Como é que é o desenho de uma hipótese unilateral inferior? É quando eu tenho um θ que é menor do que uma referência θ0. Vocês têm aqui um piso, um mínimo. E isso aqui tem a ver, Gustavo, pegando a tua pergunta, com limitantes inferiores de confiança. Que é quando você só faz a parte de baixo, a estimativa pontual menos a margem de erro, por exemplo. É um limitante inferior. Quando vocês não estão nem aí para o limitante superior. E quando é que a gente usa hipóteses unilaterais inferiores? Em problemas onde vocês, como eu comentei, têm um mínimo, um piso para resolver. O exemplo que os universitários costumam entender, pelo menos na minha experiência, é quando envolve cerveja. Passou a pandemia, vocês marcam um churrasco da turma. Tudo certo, já tem remédio. Tá? Aliás, hoje eu estava vendo a notícia que a Pfizer e a Merck estão testando remédios, tá? Vão começar a testar em pessoas agora o remédio, aquele que tu toma e fica bom da Covid. Aí é vida normal. Mas ainda está em testes. Mas vamos supor, então, que passaram os testes, está tudo certo, chegou 2022, temos vacina, temos remédio, tem tudo, e dá para fazer um churrasco. Qual é a regra das bebidas nos churrascos do Rio Grande? Pela minha experiência, assim, tem que levar o que vai beber. Pelo menos no meu círculo de amizades e familiares, costuma ser meio que essa a regra. Então, assim, esse é um exemplo de hipótese unilateral inferior. Vocês têm um mínimo para levar, que é o fardinho lá de cerveja de vocês. Mas ninguém limita um máximo de cerveja que vocês podem levar. Se vocês quiserem... Afinal, todo mundo tem que beber, né? Exatamente. Se vocês estacionarem um caminhão da Heineken, um caminhão pipa da Heineken na frente da casa do colega onde vai ter o churrasco, ninguém vai ficar bravo com vocês. Porque esse é um problema unilateral inferior. O pessoal fica bravo se vocês levarem menos do que o fardinho de cerveja. Fardinho eu estou dizendo assim aqui. O six-pack, aquele que, né, chega com um six-pack, assim, já, bom, pelo menos o cara trouxe. Bom, já o problema de hipótese unilateral superior é exatamente o contrário. Vocês têm um teto, um máximo. Então, vocês vão, por exemplo, sei lá, vamos usar o Natal aí como referência. Entramos em novembro, ou seja, já estamos no Natal. Então, vocês vão comprar, sei lá, uns presentes para a família de vocês, tal.
Vocês vão no shopping, vocês não têm um mínimo para gastar. Vocês têm em casa... o Gustavo está dizendo que a piscina transbordou. Puxa vida. Pô, então teve uma limitação técnica aí. Né? Então é um intervalo. Não pode trazer menos que o fardinho, mas também não pode levar mais do que a piscina comporta de serviço. Pô, uma piscina transbordada deve ter sido um festão. Mas voltando aqui ao caso do unilateral superior, é um máximo, é um teto. Né? Lembra do teto de gastos, que tanto está se falando agora. O que é um teto de gastos? É o máximo que tu pode gastar. Não pode passar de tanto. Quanto menos gastar, melhor. Não tem um mínimo de gastos. O mínimo é 0, oficialmente. Né? Então, esse tipo de hipótese é dado por menor ou igual versus maior. Percebam que o nome da hipótese é sempre dado pela desigualdade do H1. Né? Bilateral, porque tem um diferente no H1. Unilateral, porque é um lado só. Inferior, porque é menor que. E unilateral superior é maior que um valor de referência. Enfim. Tudo bem com os tipos de hipótese que a gente vai trabalhar? Alguma dúvida? Então, a gente vai encerrar a aula fazendo um exercício, né, que é um exercício de montagem de hipóteses. E, pasmem, é a parte mais chata do problema, montar as hipóteses. Depois que elas estão prontas, vocês vão ver que o procedimento é ok, não é um procedimento complicado. Então, estamos no exercício 5.7, que diz o seguinte: para cada item abaixo, indique as hipóteses sendo testadas. Então, eu dou diversas situações que eu queria que vocês colocassem na estrutura do Neyman-Pearson. H0, alguma coisa acontece, H1, alguma coisa acontece. Então, sem mais delongas, eu vou dar 4 passos para vocês resolverem essa pendência. Passo 1. Deixa eu botar aqui. Passo 1. Vou botar assim, Neyman-Pearson. Do que eu estou falando? Se eu vou começar a escrever hipóteses de pesquisa no contexto clássico, eu não tenho dúvida. Eu começo indicando uma chave, um H0 2 pontos e um H1 2 pontos. É assim que eu começo montando minhas hipóteses. Esse é o primeiro passo. Desenhe a estrutura de Neyman-Pearson, que é isso aqui. Passo 2. Tem um parâmetro sendo posto à prova. Parâmetro. Uma média, uma proporção, uma variância, um coeficiente. Qual é o parâmetro que vai ser posto à prova nesse teste que a gente vai resolver? Então, vamos ler o enunciado. A companhia de transporte afirma que, em média, já pintou uma média na jogada. O intervalo entre sucessivos ônibus de uma determinada linha é de 15 minutos. Uma associação de usuários de transportes coletivos acha que a pontualidade é muito importante e deseja testar a afirmação da companhia. Então, a companhia afirmou, por isso que é uma hipótese, ela não mostrou dados, ela afirmou, hipótese, que em média, está aqui a dica, ela está falando de um intervalo médio entre os ônibus de uma determinada linha. Esse é o problema do exercício A. Então, tem uma média na jogada. Então, eu vou colocar Mi no H0 e no H1, ou seja, acabamos de descobrir o parâmetro de interesse. Passo 3. Valores. No caso, valor. Tem um valor posto à prova, sendo testado, sendo hipotetizado. Como é que eu sei desse valor? Ora, vamos voltar ao enunciado. A gente tem que ler várias vezes o enunciado até ter 100% de certeza. Então, diz que a companhia de transporte afirma que, tremenda hipótese, em média, olha o Mi aí na jogada, o intervalo entre sucessivos ônibus de uma determinada linha, que é o problema da questão, é de 15 minutos. Opa, tá aí. E o pessoal lá está achando que não é bem assim, não. Mas ele está declarando que o intervalo entre sucessivos ônibus, em termos de média, é de 15 minutos. Então está aqui o valor que eu estava procurando. Então, tem 15 minutos na jogada que eu tenho que considerar. E o quarto e último passo é o tipo da hipótese.
É o tipo da hipótese. Unilateral superior, inferior ou bilateral, que é o quadrinho aquele que a gente estava discutindo. Então, vamos ao enunciado pela última vez para capturar essa informação. Então, a companhia de transporte afirma que, em média, o intervalo entre sucessivos ônibus é de 15 minutos. E olha só como é que está dito isso. Ele afirma que, em média, o intervalo é de 15 minutos. Vocês concordam que o intervalo médio ser de 15 minutos é um indicativo de que o intervalo é igual a 15 minutos? Estão percebendo a sutileza aqui da coisa? E o pessoal que usa acha que não é tão preciso assim. Então, a companhia está declarando isso que eu acabo de colocar em H0. O tempo médio entre os ônibus, o tempo médio de intervalo de espera entre os ônibus é igual a 15 minutos. Isso é o que a empresa está declarando. E os funcionários, ou melhor, os usuários dessa linha de transporte acham que talvez possa ser diferente de 15 minutos. E percebam que esse é um problema bilateral que até poderia ser pensado de forma unilateral. Mas olha só, para quem pega o ônibus, que é o meu caso, quer dizer, já foi, antes da pandemia eu até pegava ônibus, depois da pandemia eu nunca mais peguei o T1, saudoso T1. Né? Se o ônibus demora mais do que está previsto na plaquinha, o tempo médio entre os ônibus aumenta, vocês concordam? Eu esperei mais tempo na parada, o tempo de espera médio aumentou. Isso é ruim para o passageiro, porque ele fica mais tempo na parada. Mas o diferente também tem uma bandidagem, que eu acho que é o pior, que é quando o intervalo é menor do que o que está na plaquinha. Diz ali que o ônibus vai sair em 15 minutos, aí ele sai em 10 minutos. Pô, vocês perderam o ônibus por 5 minutos, estava ali. Sair adiantado é a pior coisa para o passageiro, na minha opinião, na minha experiência. Então, qualquer um desses valores, menores ou maiores que 15 minutos, são ruins para a organização dos passageiros. Ou eles ficam muito tempo esperando, ou eles perdem o ônibus, se eles não tiverem uma média controlada. Então, fim da hipótese do item A. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não. Vamos fazer o item B. E agora a gente já tem aí o caminho das pedras para montar esse negócio. Agora eu vou fazer o item B um pouco mais rápido, se vocês não se importam. O item A eu usei para explicar o meu método de construção de hipótese. Item B diz assim: os amortecedores de automóveis que circulam em cidades duram pelo menos 100 mil quilômetros em média, segundo informação de algumas oficinas especializadas. O proprietário de uma locadora de veículos deseja testar essa afirmação. Muito bem. Então, vamos às questões de pesquisa. Primeira questão, o esqueminha do Neyman-Pearson. Chave, H0, 2 pontos, H1, 2 pontos. Pronto, o primeiro passo está feito. Bem fácil, é o passo mais fácil, sem dúvida, mas tem que ser feito. Segundo passo, qual é o parâmetro que está sendo posto à prova? Qual é a quantidade universal que eu desconheço e por isso estou fazendo toda essa engenharia? Então, diz que o amortecedor que circula na cidade duram pelo menos 100 mil quilômetros em média. Opa, de novo, um problema de média que não é raro. Média é um dos parâmetros mais famosos, mais utilizados na prática. Depois, tem um valor sendo posto à prova. Qual é o valor que está sendo testado? Olha como é que diz o texto. Os amortecedores que circulam em cidades, de automóveis, duram pelo menos 100 mil quilômetros, só um valor aí sendo posto à prova, segundo a informação de oficinas especializadas. Estão percebendo que não é assim, foi feito um levantamento e de 1.352 pessoas que eu entrevistei, tantas delas rodaram mais de 100 mil quilômetros. Não tem isso. A história é, segundo informação, ou então a empresa declara que, né, afirma que, é tudo hipótese, tem nada concreto. Então, os amortecedores, segundo informações de oficinas especializadas, duram pelo menos 100 mil quilômetros. Então, está aqui o número que está sendo posto à prova, está sendo hipotetizado.
Então, tem uns 100 mil. Tá É aí. pelo menos, né? Agora tu está indo para o último passo. Eu estou no passo, tu está certíssimo no que tu falou, e esse é o passo 4. Eu acabei de cumprir o passo 3, que é indicar o valor de referência. Então, eu copio ele no H0 e no H1. E agora tu matou a charada do passo 4. Qual é o tipo da hipótese? Qual é o tipo de desigualdade que eu coloco, né, no H1? Então, tu te deu conta que tem pelo menos 100 mil na jogada. A hipótese é de que dure pelo menos 100 mil. Claro, o pessoal dos amortecedores não vai dizer que dura pouco, ele vai dizer que dura muito. E muito é pelo menos 100 mil. E aqui é que vem a parte delicada da questão. A pergunta é, pelo menos 100 mil, engloba os 100 mil ou não engloba? Primeira questão. Enquete. Eu acho que não, acho que é maior. Acho que não engloba. Engloba. Pelo menos Engloba? aquele valor ou mais. Pelo menos 100 mil é assim. Se eu te dissesse assim, Gustavo, eu vou te vender a minha moto e tu me paga pelo menos R$ 1.000. Se tu me pagar R$ 50.000, tu leva a moto, certo? Que é pelo menos 1.000. Mas se tu me der exatamente 1.000, eu não tenho que te vender a moto? Pelo menos 1.000. Tá cumprido. Se tu me der 1.000, é pelo menos 1.000. É de 1.000 para cima. Então, sim, engloba o valor, os 100 mil no caso. Por esse motivo, o pelo menos vai ser maior ou igual. E a igualdade está sempre em H0, segundo a minha regrinha, né, dos testes de hipótese. Então, o maior ou igual vai aqui no H0, porque tem que ter o igual no H0. E, na hipótese alternativa, a gente tem exatamente o complementar, o oposto do que está indicado no H0. Aí eu coloco menor que. Portanto, essa aqui do item A é uma bilateral. Não, me confundi. Mas é super fácil de se atrapalhar nesse negócio aqui. Por isso que eu estou sendo tão, assim, indo aos poucos com a conversa toda. Porque é uma conversa comprida, pessoal, cheia de elementos, cheia de pequenos detalhes, né? Então, esse aqui é o bilateral do item A. Já o item B, como tem um menor que em H1, vocês vão ficar com H1 para valores pequenos, menores que, e ficar com H0 para valores grandes, maiores ou iguais a uma referência, né? Essa aqui a gente chama de unilateral. Unilateral. O que? Inferior. A gente sempre dá o nome de acordo com a desigualdade do H1, tá? É a estratégia que se usa. Ficou clara a montagem das hipóteses aqui, pessoal? Tem que treinar, pessoal, não tem outro jeito. Então, eu vou deixar um tema para vocês aqui, como de costume, né? O tema é ler a seção 5.3, esse começo, né, que eu estou formalizando, depois o quadrinho com o texto que está em volta dela. Aqui eu dou uma explicada sobre a questão do unilateral inferior, superior, bilateral e por aí vai. Olhem com calma esse desenho aqui. Esse desenho ele tá resumindo um monte de coisas, né? O material está sendo posto a conta-gotas, é tipo uma apostila. Então, eu estou dando o essencial para vocês aqui. E depois vem o exercício 5.7, que era o que a gente estava fazendo. Então, não titubeiem. Tema do... Ô, professor, então aquilo seria o unilateral superior. O que, desculpe? No B. O B não, é inferior. Por que que é inferior? Vamos voltar ao desenho. Não, superior. Lateral inferior. Por que que é inferior? Por causa do H1. O nome é sempre em relação a H1, não a H0. Não tem um menor que aqui no H1? Mi menor do que 100 mil? Então é inferior. Me fiz claro? Não? Sim. O nome tem a ver com a desigualdade do H1.
Inferior é porque o H1 é menor que E. Esse é o motivo. Se fosse o maior que E no H1, seria unilateral superior. Tu fica com H1 para valores grandes e H0 para valores pequenos. É o contrário do que eu desenhei aqui no item B. Tudo bem? Então, tema. Tema, acho que o pessoal... Mas o tema é ler a seção 5.3. É uma seção curta, tá? Não precisa... Opa, 5.3. Não precisam se aventurar, se não quiserem, nos testes, tá? Então, essa é uma missão, e a outra é terminar o exercício 5.7. Fazer os outros itens desse exercício, que é um bom exercício para a gente começar, montando hipóteses. Se vocês fizerem isso para a próxima aula, pessoal, vai ser um sucesso absoluto. Daí vocês já treinaram o começo da coisa toda. Depois a conta fica rápida. Se vocês entenderem os tipos de hipóteses e como é que elas se desdobram nos gráficos, que é essa figura que eu estou trazendo para vocês, vocês já têm metade do caminho andado. Tá? Mas se não souber isso, fica muito difícil de ir adiante. Muito bem. Então eu queria só comentar uma última coisa antes do fim da aula, que é uma boa notícia, mas eu só posso dar essa notícia no fim da aula do teste de hipótese. A boa notícia é a seguinte: como a gente mudou um pouquinho o cronograma por causa do feriado e tudo mais, a boa notícia é, rufem os tambores, né? Ah, sim, o Gustavo matou a charada. Se montar errado, aí não resolve o problema. Se tu montar as hipóteses errado, fica tudo errado. Dali para frente fica tudo errado. Daí a importância do 5.7. Mas como eu estava comentando, como a gente mexeu um pouquinho no cronograma naquelas aulas anteriores, eu vou cobrar o teste de hipóteses só na avaliação 4. Não vou cobrar teste de hipóteses na atividade 3. Não vejo motivo para ficar tudo corrido nesse quesito. Então, o que cai na avaliação 3, na próxima aula? Cai capítulo 4 de amostragem, cai estimação pontual e cai intervalos de confiança, que são as duas últimas aulas, e que você já tem acesso às aulas do curso da manhã, que ficaram melhor registradas. Tá? Então é isso, esse é o conteúdo da atividade avaliativa 3. Tá? Teste de hipótese vai cair só na atividade avaliativa 4. Aí a gente vai ter a próxima aula e a aula do dia 10 para encerrar o assunto de teste de hipótese. Sobre a aula de atividade avaliativa, eu coloco esses exercícios, que eu quero dizer assim, dúvidas e exercícios que vocês tenham tentado fazer e não tenham conseguido. Tá? Lembrando que tem os monitores lá aguardando vocês para tirarem eventuais dúvidas. Então, eu sempre acredito, espero que vocês busquem a monitoria para ajudar vocês a fazer as listas. Fazer lista é demorado, porque leva um tempo para vocês tentarem e ainda leva um tempo depois de ir lá perguntar para o monitor, seja por Zoom ou pessoalmente. Então, essa aula do dia 8, quando eu coloco exercícios, não quer dizer que eu vou ficar escolhendo exercícios arbitrários e resolvendo. Não. Eu vou dizer, pessoal, dúvidas dos exercícios, dúvidas das leituras, perguntas que vocês queiram fazer. Assim que vai começar a aula do dia 8. Assim que vocês estiverem satisfeitos, eu vou responder todas as dúvidas e perguntas, aí eu dou início a aula propriamente dita, de teste de hipótese, e no final, lá, faltando uns 10, 15 minutos, aí eu discuto a atividade avaliativa com vocês. Tá? E se vocês tiverem muitas dúvidas, a gente vai ficar só fazendo as dúvidas de vocês em princípio. Né? Seria ótimo. Tá? Mas não havendo dúvidas, eu vou então focar na matéria. Pois é, Gustavo, dá uma olhada, se tu achar a tua última parte, manda que eu vou considerar. Eu vi que tu mandou parcial. Não sei se foi tu que misturou com outro trabalho, teve alguém que misturou, não sei se foi dessa turma. Mandou um trabalho de uma outra disciplina no meio de umas escaneadas, eu só imagino aquela folharada em cima da mesa. Tá? Então veio umas folhas que não eram para ver. Então é isso, pessoal, o que eu tinha que contar é isso. Dúvidas, perguntas?
Beleza, Gustavo. Então, manda que eu considero lá o que... Então, tá bom. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, aí, então, pela presença e paciência. Não deixem de fazer o meu tema, senão a próxima aula vai ficar muito difícil para vocês acompanharem. Tentem fazer a montagem das hipóteses, tentem entender as hipóteses ali, que o unilateral, bilateral e por aí vai. Tá? Isso toma tempo, por isso que eu estou enchendo o saco. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, agradeço aí mais uma vez, fiquem bem e nos falamos aí por e-mail e no próximo encontro. Grande abraço. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Logo.